Funcionalismo Municipal de Marília está sendo convocado pelo sindicato da categoria para uma assembleia sexta-feira, 18 horas, no Espaço Cultural. Será definida a pauta da data base da categoria a ser apresentada ao governo Daniel Tato. E reivindicações não faltam. Afinal de contas, foi o funcionalismo que garantiu a vitória da dupla, que foi empossada como prefeito e vice de Marília, Daniel Tato, só que empossada, cadê o cumprimento de tantas promessas? Começando pelo plano de carreira, até agora nada. E no ano passado, o índice concedido de aumento para o funcionalismo foi de apenas 2%, muito abaixo da inflação. Mauro Cirino, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do Canal 4. Nesta sexta-feira, o que será definido então? Isso, nós estamos convocando todos os servidores, sindicalizados e não, para estarem presentes no Espaço Cultural, agora sexta-feira, dia 23, às 18 horas, onde nós iremos ali discutir a nossa pauta de reivindicação 2018. Bem, já existe uma pré-pauta definida? O que falar com relação a isso? Sim, nós temos algumas coisas que não foram atendidas na pauta de 2017 e também temos questões agora para o ano de 2018. Uma delas, como você já citou aqui, é a questão do plano de carreira, né, que no ano de 2017, logo no começo do início do governo Daniel, eles anularam o plano existente e com a promessa de que em 90 dias estaria apresentando um novo plano de carreira. Mas, infelizmente, passamos o ano de 2017 tentando fazer com que esse plano fosse colocado em prática. Infelizmente, em 2017 isso não aconteceu e agora nós temos o ano de 2018. Parece-me que existe um rascunho desse plano de carreira, talvez até aproveitando partes do plano que existia, e que estava à frente, pelo menos é o que tudo indicava, ou o que foi falado, era o Carlos Rapini. Mas, recentemente, esse servidor que estava encabeçando a implantação, o estudo desse plano de carreira, ele acabou sendo exonerado. Então, até agora não fomos informados qual servidor que estará encabeçando esse plano, ou se realmente esse plano sairá do papel agora no ano de 2018. Índice. O Sindicato dos Servidores Municipais tem uma proposta a ser apresentada? Bom, Zé, nós entendemos que não pode ser menos que 6%. O que seria? Pelo menos 2,5% do ano passado que não foi repassado, né? O ano passado o índice foi acima de 4%, mas infelizmente a administração Daniel repassou para os servidores 2%, o que não era nem reposição da inflação e muito menos ganho real. Então, de fato, nós acabamos perdendo em 2017 e queremos recuperar isso de 2017. A inflação, pelo que tudo indica, no ano de 2018, acumulada aí no período de 17 a 18, está girando em 3% e 3,5%. Então, somando esses dois fatos, nós chegaremos aí em torno de 6%, que seria o mínimo. Mas, lógico que tudo isso será definido com a categoria, na Assembleia, até porque não nos interessa apenas a reposição da inflação, até porque a gente sabe que os índices apresentados pelo governo não é real. Você vai no mercado hoje, o valor das mercadorias oscilam demais. Combustível, energia elétrica, água e tantas outras coisas, a gente sabe que teve um reajuste além desses 6%, isso é visível, é claro. E nós sentimos isso dia a dia quando nós vamos para o mercado ou abastecemos nosso carro. Então a gente espera que de fato o governo Daniel, assim como prometeu, e aí a gente continua, né, infelizmente, nas promessas, mas a gente espera que em 2018 realmente nos repasse algo além da inflação, até porque isso é o que foi prometido durante campanha, quando se falava, onde já se viu a prefeitura repassar para vocês menos que a inflação, ou então somente a inflação. No nosso governo será diferente, vocês tomam conta da cidade, nós vamos tomar conta de vocês. Mas nós estamos órfãos, infelizmente estamos aí à deriva, mas esperamos, né, um governo novo, vamos dizer assim,
que não dá para ficar o tempo todo com essa conversa, mas aí está no seu segundo ano, já eu acho que acredito que já tem um pouco de conhecimento do que é administrar a cidade, como isso funciona, como que é a situação dos servidores e, de fato, o repasse além daquilo que a gente conta que é, no mínimo, a inflação do período mais o que faltou da inflação do ano passado. Outro ponto polêmico, horas extras. E aí, Mauro? Bom, é um outro ponto que, de fato, é polêmico. Hoje, nós temos um passivo com os servidores, a administração tem um passivo com os servidores, que se somarmos esses valores, acredito eu, que passe dos 50 milhões de reais, mas valores que a gente pode sentar e negociar, né? Eu acho que uma das coisas interessantes é a gente tentar zerar esse banco de horas. E o que a gente tem visto é o pessoal ainda continuando a fazer horas, infelizmente não pagam as horas, as últimas horas, então estão contando aí com a possibilidade da prescrição, né, dessas horas, ou seja, pagar apenas os últimos 5 anos e os outros 5 dos servidores que se virem. Infelizmente, é isso que tem acontecido, nós temos visto aí servidores aposentando e que a prefeitura tem quitado os últimos 5 anos das horas que ele tem no banco de horas. E os demais, ele que procure a justiça. Infelizmente, está sendo desse jeito. A gente espera sentar durante esse ano de 2018, negociar isso, quem sabe eles fazerem um planejamento de ir quitando essas horas e tentando zerar esse banco de hora. Porque se não zerar, infelizmente, o que nós estamos vendo é esse passivo aumentando cada vez mais. Então, se é para fazer a diferença, se é para ser um governo diferente, a gente espera que realmente sente conosco, vamos discutir isso e uma forma de ir pagando isso parceladamente para que os servidores não fiquem no prejuízo, até porque eles trabalharam, isso está registrado em ponto e nada mais justo do que receber. Quando certo, né, lógico, seria receber durante o mês, mas infelizmente, sempre as mesmas alegações, as mesmas receitas, no sentido de que não temos condições, isso não dá. Mas eu acho que a gente precisa, de fato, zerar isso, ou pelo menos começarmos a zerar esse ponto, que é importantíssimo, até porque, repito aqui, são horas trabalhadas e eu acho que a gente tem que dar prioridade para os servidores públicos municipais também. Aquela confusão toda do plano de saúde, como ficou? Bom, isso aí é uma relação prefeitura, né, associação de servidores. Eu ainda vejo alguns servidores reclamando, né, dizendo que, olha, na época, e de fato eu também cheguei a escutar isso, mas eu acho que isso precisa ser resolvido entre a prefeitura, Unimed e a associação. Servidores que ouviram na época, se você não assinar nenhuma adesão nem outra, o seu plano está rescindido. Já foram alguns servidores no sindicato reclamando dessa situação, que na época não assinaram, tendo em vista essa informação, mas que hoje está sendo cobrado. Então, eu acho que ainda existe alguma pendência aí, mas nesse caso os servidores têm que realmente entrar num acordo com a Unimed, com a Associação dos Servidores e, se for o caso, com a administração municipal. A data de pagamento que passou a ser no 5º dia útil de cada mês. Acabaram aí a partir do mês de janeiro, cumprindo com aquilo que está na legislação municipal, que fala que os pagamentos que têm que ser realizados até o 5º dia útil de cada mês. Isso, por enquanto, está sendo cumprido, começou agora a ser o cumprimento. Lógico que a gente tem que levar em consideração o quê? Nós estamos no momento de arrecadação, de PVA, de IPTU e alguns outros impostos e taxas. Então, eu espero que realmente a administração se organize no sentido de que, do meio do ano para frente, isso continue, até porque a gente sabe que IPTU, muitas pessoas estão pagando agora à vista, outros vão pagar parcelado, mas esse grosso da arrecadação do município, ele vai até os 6 primeiros meses. Após isso, existe uma certa dificuldade. A receita geralmente tende a cair, até porque todos, na sua grande maioria, já quitaram o IPTU ou já quitaram o IPVA. Então, são poucos que deixam para pagar IPVA junto com licenciamento e algumas outras situações. Então, a tendência da receita do município, do meio do ano para frente, é cair. Então, espero que durante essa safra, esse momento gordo da prefeitura, que eles consigam fazer uma reserva para que não chegue setembro, outubro, novembro e principalmente dezembro, quando nós temos o 13º, não tenhamos que ficar aí o tempo todo discutindo, tendo que ir até a prefeitura, servidores reclamando porque os seus pagamentos não estão saindo em dia. Eu acho que se o servidor cumpre com suas obrigações, com o seu horário, faz as suas horas extras, ajuda o município de alguma forma, nada mais justo do que o município também fazer a sua parte com os servidores. Ou seja, a lei é para todos. O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco.
Então, cabe à administração se organizar para que a gente não tenha problemas futuros aí. Bem, desde o ano passado o senhor vem criticando muito o que aconteceu com o fim do Vale Alimentação para os aposentados. E aí? Então, esse foi um outro fato que nos surpreendeu. A gente podia esperar qualquer coisa num começo de governo. A gente sabe que todo começo de governo, eu não conheço um que não chore, que fala que não é eu estou pegando aqui a administração passada, que deixou toda aquela ladainha que todos nós aqui sabemos e ouvimos constantemente. E uma das atitudes que foi tomada por esse governo foi justamente tirar dos servidores aposentados aquele vale alimentação. Isso me deixou triste pra caramba, porque eu entendo que não havia necessidade do governo Daniel ter mexido com isso. Nós até conversamos, porque quando nós ficamos sabendo que o Faneco iria fazer parte da administração, isso já me trouxe alguma preocupação. Por quê? Quando o prefeito, ele fez isso na Cidade de Garça. Ele tirou dos aposentados da Cidade de Garça o cartão alimentação ou cesta básica, alguma coisa que eles recebiam lá nesse período. Embora exista alguma decisão do STF, eu entendo que não precisaria a administração municipal ter entrado com uma ação judicial cortando esse benefício dos servidores. Eu acho que a gente poderia ter esperado um pouco. São inúmeras cidades que, embora exista essa mesma decisão do STF, uma súmula vinculante, existem muitas cidades dentro desse país que ainda continua pagando esse benefício para os aposentados. São pessoas que, justamente no momento que ela mais precisa, e a gente sabe disso, conforme vai passando o tempo, a idade vai avançando, os problemas de saúde são maiores, com isso os gastos são maiores. Então, quando você tem alguma coisa a mais que possa acrescentar, isso é um alento para a família. E, infelizmente, eu acho que esse foi o maior golpe que essa administração fez, foi tirar o vale alimentação desses aposentados. E aí nós tentamos reaver essa situação. Repito aqui que juridicamente vai ficar impossível, fica impossível, até porque eles estão baseados numa decisão do STF, uma súmula vinculante, mas acho que a gente poderíamos tentar achar algum caminho para que haja uma substituição para essa perda. Então negociamos, apresentamos algumas situações que ocorreram em outras cidades, mas infelizmente a administração acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra, manteve essa decisão e os servidores estão sem. Eu espero que durante essa campanha de 2018 a gente possa encontrar um caminho aí em comum e trazer de volta um benefício para esses aposentados, até porque muitos estão passando necessidade de fato, pela falta desse valor. R$250, que alguns podem achar que é pouco, mas para esses aposentados, a gente sabe que quando aposenta, geralmente a tendência é o salário rebaixar, cair. A gente vê aí que quando você está com mais idade, os seus planos de saúde, ele aumenta o valor. Então, além de você ter uma perda na aposentadoria, o plano de saúde, ele acaba aumentando. E aí você sabe que a situação do aposentado já é ruim. Em qualquer situação, não só da iniciativa do serviço público, mas da iniciativa privada também. E se você perde algum benefício, fica pior ainda. Então, muitos senhores, senhoras, passando nervoso, a gente se humilhando o tempo todo, tentando buscar uma saída, mas infelizmente, até agora não nos apresentaram nenhuma. Espero que a gente consiga resolver essa situação ainda em 2018 e trazer alguma coisa para substituir essa perda para os aposentados. Muito bem. Obrigado, Mauro Cirino, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. A Assembleia, portanto, da categoria, sexta, 18 horas, Espaço Cultural. O Supremo concede prisão domiciliar a presas sem condenação, gestantes ou com filhos de até 12 anos. A decisão beneficia pelo menos 5.000 mulheres no país. O assunto gera debate, polêmica e jurista avalia. Nós temos, de um lado, não que não deveria ser deferido, mas uma mulher com um status de vida econômico e social bastante elevado, de uma reconhecida, com uma personalidade reconhecida em todo o país, como uma personalidade política, e, de outro lado, uma mãe, mais uma mãe, como tantas outras que no cárcere aguardam um momento para que possam ter um filho em condições menos inóspitas do que aquelas que o cárcere oferece. Isso é a
nota da seletividade penal. Na terça, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve se debruçar sobre esse assunto. Está na pauta de votação uma ação que cobra o posicionamento sobre casos de violação desses direitos das mulheres presas. O relator do processo é o ministro Ricardo Lewandowski. O pedido de habeas corpus coletivo é em favor de todas as mulheres presas preventivamente que estão grávidas, tiveram filho há pouco tempo ou são mães irresponsáveis por crianças de até 12 anos. Se a decisão for favorável, ela vai permitir que todas as presas que se encaixam nessas situações passem a cumprir a pena em regime domiciliar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir primeiro se é um recurso cabível, se essa modalidade jurídica ela é pertinente, né, para este caso, e se sim, depois eles adentrarão o mérito. O Ministério Público Federal é contra a concessão do benefício de forma ampla. Essa posição é rechaçada por juristas que defendem os direitos das mulheres. Nós precisamos sempre lembrar que existe uma grande quantidade de mulheres, 40 mil mulheres que estão atrás das grades e que têm o direito ao seu corpo, e isso significa também um direito a ter uma gestação que seja uma gestação digna.